Você assiste agora Alego News. Frente parlamentar em apoio aos consórcios públicos é instalada na Alego. Aprovado projeto de incentivo à doação de sangue. E ainda, o Dia Nacional dos Direitos Humanos. É agora, no Alego News. Boa noite. Na reunião de hoje da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 6 processos na pauta para apreciação. Confira os destaques de hoje na reportagem de Murilo Santos. O deputado delegado Eduardo Prado teve matéria aprovada na CCJ que institui o chamado Selo Sangue Bom. É para estimular o trote solidário em faculdades, com incentivo à doação de sangue. Do deputado Vinícius Cirqueira foi aprovado na CCJ a criação de salas de espera, repouso e descanso para motoristas profissionais do transporte coletivo de passageiros. Novato na casa, o deputado Maiklin Carreiro também teve matéria aprovada, que trata da contratação por tempo determinado para interesse público. O presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, também colocou em votação processo do deputado delegado Humberto Teófilo de inamovilidade para delegados de polícia, uma garantia para evitar transferências por motivações políticas. Hoje é uma votação que vai marcar bastante, principalmente os colegas delegados de polícia que nos acompanham aqui nas redes sociais. E gostaria de pedir um voto de todos os colegas, porque nós sabemos dessa grande importância, onde que a magistratura tem na comunidade, no Ministério Público, e o delegado não pode ser removido por simples capricho do Poder Executivo. É lamentável a gente ver essas atitudes, o desvio de finalidade do lado administrativo, nesse sentido. Caiado, ele barrou diversas investigações, como a questão do superfaturamento do álcool em gel, nós tivemos os casos da Codego, nós tivemos os casos do Detran, e realmente houve afastamento de delegados que estavam presidindo as investigações. Por 8-2, a matéria foi rejeitada pela CCJ. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, rebateu a ideia. Nós temos que agir não motivados pelo vento, nós temos que agir motivados para servir a sociedade. E a agilidade do governo se faz presente nessa matéria, para o bem do serviço público. Vossa Excelência que olha com os olhos da maldade, achando que tudo é perseguição. Esse governo não persegue o deputado Humberto Teófilo. Esse governo não age mudando o delegado com medo de ser investigado. Nós não perseguimos. Esse governo não persegue. Esse governo não tem medo de investigação, porque é um governo sério. O governador Ronaldo Caiado é sério. Nós encaminhamos o voto pela rejeição, porque nós precisamos da agilidade do serviço público. Nós precisamos atender a população. Nós temos que ter dinamismo e não burocratizar. E entre as matérias aprovadas pela CCJ está a proposta de incentivo à doação de sangue, projeto de autoria do deputado Eduardo Prado. De acordo com o projeto do deputado delegado Eduardo Prado, o selo Sangue Bom será concedido a instituições de ensino superior que promoverem ações de doação de sangue durante os chamados trotes solidários. A proposta foi apresentada em junho deste ano e aprovada nesta quinta-feira pelos membros da CCJ. A ideia é que nós tenhamos uma política de incentivo à doação de sangue. Nós sabemos a dificuldade que é essa questão, o banco de sangue, Hemocentro, sempre com dificuldades nos seus estoques. E nós também queremos fazer o trote, os calouros de forma saudável, para que as universidades, as faculdades, instituições de ensino incentivem a doação de sangue como sendo o trote. As instituições que assim fizerem, que assim incentivarem, vão receber o selo Sangue Bom, né, que é o parceiro da doação de sangue. Isso aí o governo que vai fazer ali a certificação, nós iremos dentro do estado de Goiás mostrar que são parceiras aí da doação de sangue e nós vamos evitar, lógico, trotes com violência, com qualquer tipo de prática que possa prejudicar. É uma parceria
né, saudável das instituições de ensino, dos alunos, da sociedade e de nós parlamentares, que devemos incentivar quem faz esse tipo de prática, que é uma prática social importante para a saúde de todos nós. Reunidos em sessão ordinária híbrida, os deputados tiveram em pauta quase 60 processos. Quem traz os detalhes da sessão realizada hoje no Parlamento Goiano é a repórter Luciana Martins. Na apresentação de matérias, Alisson Lima apresentou o projeto que pede mais transparência da Enel sobre números de reclamações e serviços. Henrique Arantes usou a tribuna para pedir aos deputados federais goianos que rejeitem projeto que tramita no Congresso Nacional e que prevê a diminuição da área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Já temos tão poucos parques no estado. Esses parques não somam talvez 3 a 4% do território estadual, e os parques da França, que eu comparei, os nacionais, eles equiparam por volta de 15 a 20% do território daquele país. Então nós temos tão pouco território e já estamos perdendo mais. Cairo Salim apresentou o projeto que prevê proibição de verba pública para patrocinar eventos de cunho sexual. Precisamos ficar atento para que o dinheiro do povo do estado de Goiás não seja utilizado em nenhuma atividade que venha a preconizar a sexualização das nossas crianças. Humberto Teófilo usou a tribuna para se defender de críticas sobre a visita dele em loco na Câmara Municipal de Paraúna, após receber denúncia de que uma assessora de vereador teria se beneficiado com uma casa popular. Veio aqui rebater o que o prefeito disse e não se tem nem o nome dele no vídeo. Não sei o que foi que ele se sentiu aí constrangido. Às vezes a carapuça serviu. Imediatamente, o presidente da Alego, o deputado Lissau Vieira, usou a tribuna para defender o prefeito de Paraúna. Conheço a índole e o caráter do prefeito Paulinho do Lusitana. É um homem que não é de família política, como Vossa Excelência é. É um homem que tem caráter e trabalho nas vezes e foi reeleito com 87% dos votos. Isso prova a competência dele. Transformou aquela cidade. De forma que foi a primeira cidade do estado de Goiás que apresentou toda a documentação para a GEAB e já está pronta as casas. Então, pense bem antes de falar que ele é desonesto. Na ordem do dia, o projeto do Tribunal de Justiça que torna efetiva a cobrança e recebimento de custas e taxas judiciais não quitadas foi aprovado em segunda e definitiva votação e vai para a sanção do governador. Foram aprovados em segunda e definitiva votação os projetos, um do deputado Humberto Aidar, que institui o Dia Estadual em defesa das prerrogativas do advogado, e um do deputado Henrique Arantes, que regulariza os esportes eletrônicos. A próxima sessão ordinária ficou marcada para terça-feira que vem. Prevista no artigo 16 da Constituição Federal, a anualidade eleitoral foi um dos assuntos tratados durante entrevista concedida pelo advogado Glauco Borges, especialista em direito eleitoral. Confira um trecho do programa. Hoje aqui no Alego Entrevistas, estou recebendo o Dr. Glauco Borges Júnior, ele que é advogado eleitoralista. Nós vamos falar sobretudo sobre a anualidade e também sobre a reforma política, sobre o nosso processo eleitoral. Dr. Glauco, é um grande prazer recebê-lo aqui na TV Alego para a gente falar desse assunto tão importante. Muito obrigado por ter vindo. Olá, Tiago. Eu que agradeço a você, agradeço a TV Alego, agradeço aos nossos amigos internautas e telespectadores por essa oportunidade de estar aqui e estar trazendo ao debate temas importantes e relevantes sobre o nosso Estado Democrático de Direito e também sobre o nosso sistema eleitoral. Quando a gente fala sobre essa questão da anualidade, é aquele período de um ano antes da eleição, quando nada mais pode mudar. Nós estamos aí há um ano e pouco das eleições. Dá tempo de mudar ainda alguma coisa na nossa política, na nossa maneira de votar e de ser votado, doutor? Pois bem, Tiago, a nossa Constituição, no artigo 16, ela traz essa regra, como você bem disse, da anualidade eleitoral. Ou seja, a lei que vem alterar o processo eleitoral, ela deve ser alterada até um ano antes das eleições. Por exemplo, a nossa Constituição, ela determina que as eleições ocorrerão no primeiro domingo de outubro. Ano que vem nós teremos eleições, ou seja, no dia 2 de outubro de 2022 nós teremos as eleições. Então, contado-se
um ano anterior, até o dia 2 de outubro do corrente ano nós temos que ter essas alterações. Ou seja, podemos sim ter alterações, mas essas alterações devem ser ocorrer agora no mês de agosto, setembro e no início do mês de outubro. E essa regra da anualidade eleitoral, ela vem garantida na nossa Constituição, inclusive o próprio STF reconhece que é uma cláusula pétrea, para ter o quê? Para ter uma segurança jurídica para quem venha disputar esse pleito, o pleito eleitoral, e também para o eleitor, né? E até mesmo para garantir as regras do jogo. Eu sempre brinco, né? Imagino que nós temos um time de futebol e aí iniciamos um campeonato de ponto corrido, aí depois no meio do campeonato muda-se a regra, aí vira mata-mata, ou seja, no sistema eleitoral isso não pode ocorrer. Com base no quê? Com base no artigo 16 da nossa Constituição Federal, que é o princípio da anualidade eleitoral. Eu tenho até um exemplo, uma curiosidade. Em maio de 2010, nós tivemos a aprovação da Lei da Ficha Limpa, uma lei extremamente importante, relevante para o nosso processo eleitoral. Entretanto, como ela foi aprovada em maio de 2010 e nós tínhamos eleições em outubro de 2010, ela não pôde ser aplicada nas eleições de 2010 por causa dessa regra da anualidade. Então, ela só pôde ser aplicada quando? A eficácia dela começou a valer a partir de quando? A partir das eleições de 2012. Então, resumindo, a anualidade eleitoral é para trazer regras ao jogo, regras concretas, para não ter aquele efeito surpresa no meio das eleições. Bom, assuntos como a questão do voto distrital, como a questão das coligações partidárias, são pautas quase que eternas no processo político brasileiro. E elas estão agora em voga novamente. O senhor acredita que pode haver uma mudança nesse sentido da distritalização e também na questão do retorno às coligações ou não? Então, Thiago, todo esse tema, todo esse arcabouço, né, até um pouco complexo, ele está dentro dos sistemas eleitorais. O que o sistema eleitoral é? O sistema eleitoral ele pega os votos e converte esses votos em mandatos eletivos. Então, nós temos praticamente dois sistemas, os majoritários e os proporcionais. Dentro do sistema majoritário, nós temos aquele famoso distrital, que inclusive foi utilizado no Império e na Velha República, que é um modelo também norte-americano. Um município, um estado é dividido em vários distritos e ali daqueles distritos saem os representantes mais bem votados que vão representar no parlamento. Já o distritão, o famoso distritão, é como se fosse um distrito único, ou seja, um distrito grande, por isso que vem o nome distritão. E ali nesse distritão, inclusive nós temos várias críticas a ele, porque é um sistema que é pouco adotado, praticamente 4 países adotam no mundo inteiro, um deles é o Afeganistão, e o Japão, por exemplo, já adotou o sistema distritão, mas na década de 90 rejeitou esse sistema, porque... Mas geograficamente o Japão é muito menor do que a gente. É muito menor. Né? Então, e ainda assim aboliu. Ainda assim aboliu, ou seja, é um sistema que ali os mais bem votados são eleitos. Por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa são 41 deputados, então nesse sistema majoritário distritão seria eleito os 41 mais bem votados na eleição para deputado. Hoje, qual é o sistema que nós temos? O sistema proporcional. É feito o quê? Calcula-se o número de votos válidos, então nesse caso exclui os nulos e os brancos e a abstenção, e divide-se pelo número de cadeiras. E aí é feita uma média partidária e conforme essa média é distribuído as cadeiras com o desempenho partidário. Então, de fato, todo esse sistema eleitoral, a questão do distritão, nós já tivemos a rejeição desse projeto em outras 2 oportunidades aqui no Brasil, mas agora novamente tem ventilado essa possibilidade do distritão, que inclusive já foi aprovado aí em uma comissão especial. E lembrando, como se trata de uma reforma, precisa ser aprovado nas 2 casas, né? Nós temos um sistema bicameral. Então deve ser aprovado 2 vezes na Câmara dos Deputados e depois ir para a Casa Revisora, que no caso é o Senado Federal. O programa completo você acompanha em nossas redes sociais. E foi instalada na manhã desta quinta-feira a Frente Parlamentar em apoio aos consórcios públicos. Acompanhe na reportagem de Edrisa Borges. Agora é oficial. A Frente Parlamentar em apoio aos consórcios públicos com finalidade de agilizar a execução de projetos, baratear custos e atender adequadamente às demandas locais e regionais foi instalada na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Os consórcios públicos consistem na união entre 2 ou mais entes da Federação, municípios, estados e União, sem fins lucrativos
administrativos, com finalidade de prestar serviços e desenvolver ações conjuntas que visem o interesse coletivo e benefícios públicos. Durante reunião híbrida, o coordenador dos trabalhos, deputado Carlos Cabral, colocou em votação a minuta do regimento interno da Frente Parlamentar. 14 artigos fazem parte do regulamento. Os trabalhos da frente vão ter duração de 120 dias, podendo ser prorrogados por mais 120. Além de 10 deputados estaduais, o requerimento inclui como colaboradores representantes de 7 entidades: AGM, FGM, SEBRAE, Ministério Público, Comissão Intergestores e Conselho Estadual de Saúde. Nós criamos a Frente Parlamentar entendendo esse momento que o Brasil vive, de escassez de recursos, de uma infinidade de demandas que os municípios estão passando e entendendo que uma saída para essas demandas é a organização dos municípios através dos consórcios públicos. Por isso a gente criou a frente aqui na Assembleia para estimular que haja um surgimento de novas frentes, para apoiar aquelas frentes que estão atualmente em funcionamento no estado de Goiás e aquelas que também criadas ainda não estão trabalhando. Uma das nossas principais atividades agora, já de início, porque hoje foi só a instalação, é uma viagem, uma visita que está programada para conhecer 3 consórcios públicos no estado do Paraná, onde estão funcionando e os prefeitos estão fazendo a coisa acontecer e a população tendo resultado. A gente espera que entre agosto e setembro a gente consiga levar deputados e prefeitos para conhecer essa experiência e poder multiplicá-la aqui no nosso estado. E na reunião também foi anunciada a realização de audiência pública para o dia 17 de agosto, às 9 horas, com o objetivo de debater o projeto de lei voltado ao saneamento básico. E hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, tema que aqui na Assembleia ganha destaque nos projetos de lei parlamentares. Confira com Gabriela Gouveia. O reconhecimento e a proteção da dignidade estão na essência do que chamamos direitos humanos. Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela traz, entre seus artigos, o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e proíbe a escravidão e o tráfico de escravos. Esse é, inclusive, ponto central de projeto de autoria do deputado Antônio Gomide em tramitação na Assembleia. A proposta proíbe de contratar com a administração pública estadual a pessoa jurídica que tenha condenação por prática de trabalho análogo à escravidão. A lei ela vem para cumprir um papel importante e poder coibir. Agora, à medida que tem empresas que insistem, ou pelo menos tem uma prática em relação ao trabalho escravo, é preciso penalizá-las. É por isso que nós estamos propondo um projeto de lei para que qualquer tipo de contratação, para que essas empresas não sejam contratadas pelo Estado, que o poder público não tenha essas empresas como referência e a penalização, obviamente, pode inibir ou coibir mais ainda qualquer tipo de prática. Isso é crime, mas é preciso que essas empresas também sejam punidas. Também fazem parte da lista de projetos em tramitação a proposta da deputada Leda Borges, que institui uma política estadual para a população migrante. O projeto da deputada delegada Adriana Corsi, que dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação racial. E a proposta do deputado Coronel Adailton, que obriga a inclusão de intérpretes de Libras em propagandas e programas institucionais do governo. O Dia Nacional dos Direitos Humanos, celebrado em 12 de agosto, foi instituído em 2012 e homenageia a líder sindical paraibana Margarida Maria Alves, assassinada 29 anos antes. E o Alego News de hoje fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima edição.